Hoje nós vamos para mais uma aula de revisão dos nossos conteúdos do primeiro bimestre. E hoje nós vamos falar sobre o substantivo. Substantivo, lembra-se que a Pro comentou que nós, na língua portuguesa, temos várias palavras. E dentre tantas palavras, será que todas elas têm a mesma função, o mesmo papel? Nós já aprendemos que não. E a primeira classe de palavras que nós vamos estudar é a classe de palavras chamada substantivo. Os substantivos, eles têm um papel, uma função que vocês já conhecem. Olha lá, substantivos. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis. Por que palavras variáveis, Pro? Porque variável, porque as palavras elas podem ser flexionadas ou alteradas conforme o gênero, masculino e feminino, número, singular, plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Então, o substantivo menina, por exemplo, eu posso dizer menina, menino, meninas, meninos, menininha, meninona. Tá vendo? Houve variação ou não houve variação? Bom, os substantivos, então, é uma classe de palavra gramatical, uma classe gramatical de palavras variáveis que vai ter o papel do quê? Qual a função dele? Nomear, dar nome a seres, objetos, pessoas, lugares, sentimentos, estados, sensações, enfim, tudo que é possível ser nomeado, nós chamamos de substantivo. Olha lá, cama, nome, mãe, faca, carro, lugares, cama, menino, chuveiro, saudade, árvore, gato, fruta, escola, amor, roupa. Aqui nós temos vários substantivos. Tudo bem? Todas essas palavras nomeiam coisas, pessoas, lugares, objetos. Bom, substantivo, classe gramatical de palavras que nomeiam coisas, seres, enfim, tudo. Nós vamos falar agora sobre a classificação dos substantivos. Os substantivos eles podem ser classificados de formas diferentes. A primeira classificação que nós vamos ver aqui, nós vamos falar do substantivo comum. Comum. Substantivo comum. Comuns são palavras que designam os seres da mesma espécie de uma maneira genérica, não há uma especificidade. Então, olha lá, menino, cachorro, homem, casa, mulher, lápis, mesa. Olha a diferença do substantivo comum para o substantivo próprio. O substantivo próprio, primeira coisa, eles são grafados com letra maiúscula. E são palavras diferentes lá do comum que generalizam, de forma genérica, ampla. Aqui não, eles vão o quê? Particularizar os seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Nós temos aqui alguns exemplos de substantivos próprios, tá vendo aí? Magazine Luiza, nome da loja, nome próprio, substantivo próprio. Rio de Janeiro, São Luís, Bia, Bruna, Xuxa, Brasília. São todos exemplos de substantivos próprios. Outra classificação que nós temos, os substantivos eles podem ser simples ou compostos. Substantivo simples, todo aquele substantivo que é formado por apenas uma palavra, esse substantivo eu vou classificar de simples. Olha lá alguns exemplos. Cadeira, vento, gelo, agulha, grama, caixa, agulhada, ventilador, cadeirante, caixote, gramado. Aí, dá uma olhadinha aqui. Substantivo simples é formado por uma palavra só. Substantivo composto será formado por duas ou mais palavras. Olha lá. Beija-flor, mapa mundi, pé de meia, caixa d'água, pé d'água. Tá vendo aí? São todos substantivos, palavras que nomeiam. Beija-flor é o nome que eu dou a uma ave, não é? Caixa d'água é o nome que eu dou para um objeto onde eu armazeno água lá na minha casa. Pé d'água é o nome que eu dou quando chove, né, muito forte. Enfim,
Então, substantivo simples formado por uma palavra, composto por duas ou mais, ou por mais de uma palavra. Eu tenho também o substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele pelo qual, a partir dele, eu formo um outro substantivo, uma nova palavra. Olha lá. Como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Olha aí alguns exemplos: terra, pedra, guerra, livro, prato, vizinho. Terra vem de alguma palavra ou ela forma novas palavras? Por exemplo, terra, terráqueo. A palavra terráqueo não vem de terra? A palavra terráqueo eu posso classificar, então, como substantivo derivado. Olha lá. Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outra que já existe. Terreno. A palavra terreno vem de terra. Pedreiro, pedra. Guerreiro, guerra. Livraria, livro. Prateleira, vem de prato. Vizinhança, vizinho. Cafezal, café. Laranjeira, ó, vem de laranja. Coqueiro, de coco. Limoeiro, limão. Substantivos primitivos são aqueles substantivos que a partir deles eu formo novas palavras. E os derivados são os substantivos que eu formei a partir do substantivo primitivo. Tudo bem? Existe uma classificação que a Pro não colocou aqui, que a Pro ainda não explicou, que são os substantivos concretos e abstratos, tá bom? Esse ponto a Pro ainda não vai colocar aqui na revisão, porque nós não chegamos a estudar. Última classificação que eu quero citar aqui na revisão é o quê? Qual? Substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. O substantivo coletivo ele não representa algo só. Ele representa um conjunto. Então, olha lá. Quando eu digo assim, ó, olha aquela nuvem. Nuvem pode ser a nuvem do céu bonita e branca, mas nuvem pode ser também o conjunto de insetos. Olha, Panamá, conjunto de borboletas. Ramalhete, conjunto de flores. Réstia, de alhos ou cebolas. Vara, de porcos. Antologia, de trechos literários. Arquipélago, conjunto de ilhas. Atlas, conjunto de mapas. Biblioteca, conjunto de livros. Esquadrilha, conjunto de aviões. E pinacoteca, conjunto de quadros. E há muitos outros substantivos coletivos. Bom, a nossa revisão terminou aqui. Logo abaixo, vocês verão alguns exercícios para nós treinarmos esses conceitos que nós já tínhamos visto. Então, nós vimos que substantivo é a classe de palavra, classe gramatical que nomeia seres, e podem ser flexionados em gênero, número e grau. Quanto à classificação, eles podem ser comuns, próprios, simples, formados por uma palavra só, composto por duas ou mais, primitivo, ou seja, formar substantivos a partir dele, ou derivado, ser formado de um substantivo que já existe. E por último, substantivos podem ser coletivos, certo? Agora, antes de nós passarmos para os exercícios, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar o substantivo carroça. Vamos lá? Substantivo carroça. Ele é um substantivo simples ou composto? Ele é um substantivo simples. Por que ele é simples? Porque ele é formado por apenas uma palavra. Esse substantivo, ele é comum ou próprio? Ele nomeia algum ser específico? Ou representa uma palavra de uma forma genérica? Ele é um substantivo comum. E carroça é um substantivo primitivo ou derivado? Ele é derivado de carro. Então, ele também é derivado, certo? E ele é coletivo?
Não, Pro. Não é. Carroça é conjunto de alguma coisa? Não. Muito bem. Então, vocês viram que um substantivo, ele pode ter o quê? Mais de uma classificação. Tudo bem? A Pro está explicando isso aqui, porque daqui a pouquinho eu vou explicar, vou mostrar o exercício, e vocês vão ter que fazer algo parecido com isso que a Pro acabou de fazer. Então, vamos lá. A. Identifique os substantivos presentes na tirinha abaixo. Depois, classifique-os em comum e próprio. Aqui a Pro pediu para você dizer só se os substantivos que você vai procurar aqui são comuns ou próprios. Segundo exercício, vocês vão ler o texto com atenção. Aí tem duas perguntinhas aí. A palavra comerciante é um substantivo derivado. De qual substantivo ele é derivado? Vocês vão escrever para mim. B. Forme substantivos derivados a partir da palavra jovem, ilha, rapaz, mar, moça e casa. Aqui, todos esses substantivos, eles são primitivos. Você vai formar os derivados a partir deles. Por exemplo, vamos pegar o substantivo casa. O substantivo casa, primitivo. Casarão, derivado de casa. Eu já dei uma resposta, mas vocês podem fazer outros. Existem outros substantivos além de casarão, derivados de casa, tá? Caseiro, a função, né? A profissão caseiro. Casinha, tudo bem? Próximo exercício. Identifique os substantivos que nomeiam os coletivos de. Qual o substantivo que nomeia o coletivo de bois e ovelhas, de lobos, aves e assim por diante? Você vai escrever para a Pro. E o último exercício, classifique os substantivos em destaque em simples composto, comum próprio, primitivo derivado e coletivo. Lembra que a Pro fez aquele exercício lá da carroça? É o que vocês vão fazer aqui nesse último exercício. Tudo bem? Bom, boa sorte. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só postar lá no aplicativo, no Google Classroom, tá bom? Ou no WhatsApp. Um grande beijo e até a próxima!